Bom, pessoal, hoje, na aula de Geografia, eu venho falar com vocês sobre a população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem cerca de 207 milhões de habitantes. E nós sabemos que a maior área do Brasil, com relação à população, é a área urbana, o que a gente conhece como as cidades. A zona rural, hoje, atualmente, ela tem menor quantidade de pessoas. Essa pirâmide que vocês estão vendo, pirâmide da população do Brasil, apresenta a base com mais de um terço da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos. O cume, essa pontinha lá em cima da pirâmide, com pouco mais de 9% da população formada por idosos. E o centro corresponde à população adulta, com 50,5%. Entretanto, como as pessoas estão cada vez mais concentradas nas áreas urbanas, o crescimento da população tem diminuído por causa da redução da natalidade. Ao longo dos últimos 500 anos, o povo brasileiro foi sendo constituído por pessoas que migraram para o Brasil e foram somadas à população nativa. Então, migração. O que seria migração? Quando a gente sai de um determinado local para outro, nós estamos migrando. Cada grupo humano ficou mais especificamente em um determinado local no Brasil. Então, os indígenas, eles continuam há mais de 10 mil anos no espaço que hoje é o Brasil. Esse grupo está espalhado por todo o território brasileiro, mas na região norte há uma presença mais forte dos índios e menor quantidade de negros e brancos. Ao longo dos últimos 500 anos, o povo brasileiro foi sendo constituído por pessoas que migraram para o Brasil e foram somadas à população nativa. Cada grupo humano ficou mais especificamente em um determinado local. Os indígenas continuam há 10 mil anos mais ou menos no espaço que hoje é o Brasil. Como estamos vendo aqui, tudo isso aqui colorido é o nosso Brasil, com todas as regiões, 5 regiões. Então, os índios, né, o grupo indígena, ele está espalhado por todo o território nacional. Mas, na região norte, há uma presença mais forte deles e menor quantidade de negros e brancos. Então, aqui na região norte, nós vamos encontrar mais índios, né, do que negros e brancos. Depois vieram os europeus, mais especificamente os portugueses, né? Eles colonizaram o Brasil. Os portugueses também trouxeram os negros africanos para trabalharem como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Quer dizer, trouxeram os negros africanos para serem escravos, né? Ninguém vai trabalhar como escravo. Isso é mais uma pontuação para a gente observar, algo para a gente observar com relação ao racismo, a tudo que os portugueses trouxeram, né, de negativo para o Brasil. Não foi positivo essa questão dos negros africanos serem escravos e eles chamarem de trabalho. Então, esses grupos, eles predominam na região nordeste. Mesmo assim, nessa região, também podemos encontrar a presença indígena.
Então, esses negros africanos, eles vieram para cá, para o Nordeste, mas também também tem índio, né, na região Nordeste. Índio também por aqui, certo? Depois da independência, outros europeus começaram a vir para cá, em maior quantidade. Dentre esses europeus estão italianos, alemães e espanhóis. De forma mais tímida, vieram também os asiáticos e os árabes. Todos esses grupos humanos foram prioritariamente para a região sudeste. Entretanto, nessa região, os africanos e os indígenas também estão presentes. Então, esses grupos que eu acabei de citar, os asiáticos, os árabes, italianos, alemães, estavam todos aqui, né? Assim que migraram para o Brasil, vieram para a região sudeste. Certo? Mas nós não podemos descartar a informação de que aqui também tinha, né, e tem até hoje, grupos indígenas também. Só que, como foi dito, eles estão concentrados mais no norte e no nordeste. Mas aqui também tem. Na região sul, predominaram apenas os grupos humanos europeus, como alemães, italianos e eslavos. Na região sul, aqui, ó, europeus, alemães, italianos e eslavos. Nosso país, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e população. Ele é o resultado da mistura de índios, de brancos, europeus, negros, trazidos da África na época da escravidão. Se pegarmos todos esses países da América do Sul, esses daqui, ó, né, os quais vocês foram lá pesquisar, vocês anotaram os nomes, todos esses daqui, Venezuela, Guiana, Bolívia, Paraguai, se juntarmos todos esses países, a população de todos os países da América do Sul, se nós juntarmos a população deles, ainda assim não supera a população brasileira. Nas Américas, somente os Estados Unidos têm uma população maior. Lembrando que nós fomos colonizados pelos portugueses. Quando eles chegaram aqui no território brasileiro, encontraram milhares de índios. Posteriormente, quando Dom Pedro I declarou a independência, nos tornamos o único país de língua portuguesa das Américas. Então, hoje, somos governados por um presidente que é eleito pelo povo, assim como os governadores dos estados, os prefeitos das cidades. O maior país tropical que apresenta uma grande variedade de paisagem é o nosso país, é o nosso Brasil. Aqui nós vemos Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal. Nossa floresta amazônica, ela cobre quase metade do território brasileiro. Ela é a principal reserva de mamíferos, répteis, aves e anfíbios da Terra, um dos poucos lugares do planeta onde são encontradas novas espécies de animais e plantas. E onde está a nossa floresta amazônica? Aqui, na região norte. O Brasil, ele está entre os 10 países mais ricos do mundo
sendo a maior economia da América Latina. Então, com tudo isso, com toda essa riqueza, ainda assim ela é mal distribuída. Ela é concentrada nas mãos de poucas pessoas. O que é que a gente já viu? Com toda essa riqueza que há no Brasil, ainda assim há uma má distribuição. Existem poucas pessoas com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e muitas pessoas com praticamente nada. Isso é o que a gente já viu, a questão da desigualdade social. O primeiro produto que fez crescer a economia do Brasil foi o açúcar, e depois o ouro, depois o café. E a partir da metade do século XX, o que aconteceu? Iniciou um processo intenso de industrialização. A partir do século XX, a gente vai observar, né, na história que há o surgimento das indústrias. E atualmente nós somos um dos maiores exportadores mundiais. A capital da nossa nação é Brasília. Os estados estão agrupados em 5 grandes regiões. Como eu já havia falado no início, aqui estão elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E nós estamos na região Nordeste. E essa divisão, ela facilita o nosso estudo. Quando a gente vai estudar o Brasil, estudamos da melhor forma possível, porque existe essa divisão das regiões brasileiras, para facilitar nosso entendimento com relação ao tamanho do Brasil, com relação a tudo que se trata do Brasil, nós começamos a estudar pelas regiões. Então, nessa divisão, são respeitados os limites territoriais de cada estado. Imagine vocês se nós não tivéssemos essa questão de limites, essa questão de mapa, essa questão de divisão regional. Seria difícil nossa compreensão com relação ao estudo do nosso país. Então, o país ele também pode ser dividido em região amazônica, centro-sul e nordeste. Essa divisão em complexos regionais, ela é baseada nas características da formação histórica e econômica de cada região e não respeita os limites territoriais dos estados. É aqui, ó, região amazônica, centro-sul e nordeste. A partir daí, nós vamos descobrindo facilitações para a gente se localizar e para estudar. A América Latina é uma expressão utilizada para denominar os países americanos que foram colonizados por países latinos da Europa, como Portugal, Espanha e França. Nos próximos dias, nós vamos estudar a região norte. É a menos habitada do Brasil. No estado de Roraima, fica o ponto mais ao norte ou mais setentrional do Brasil, o Monte Caburaí, que faz fronteira com a Guiana. No Acre, situa-se o ponto extremo do oeste brasileiro, ou mais ocidental, a Serra da Contamana, ou Serra do Divisor, que faz fronteira com o Peru. A Serra dos Carajás é considerada uma das maiores jazidas de minério do mundo. As principais bacias hidrográficas da região socioeconômica da Amazônia são os rios Amazonas e seus afluentes. A região norte, ela é formada pelos estados, como nós estamos vendo aqui, né? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ela é banhada pelos rios das bacias Amazônica e o Tocantins. A maior parte da área da região norte
ela tem um clima equatorial. A vegetação da região norte é a floresta amazônica e tem a maior quantidade de espécies do planeta. A região norte ela permaneceu por muito tempo muito isolada do restante do Brasil. Então, mais ou menos no ano de 1960, os governantes passaram a integrar e a promover um desenvolvimento econômico na região norte. Quer dizer que a região norte ela ficou um pouco esquecida. E o principal meio de transporte da população e das mercadorias são os barcos. Isso se deve à abundância de rios. Como a região norte é muito grande e as cidades são distantes, isoladas umas das outras, os carros e os trens para transporte são poucos. A estrada de ferro, Carajás, é uma via importante para o transporte, tanto de minério como de passageiros, que vão do Pará ao Maranhão. A economia da região ela se baseia no extrativismo vegetal, de látex, açaí, madeira e castanha. É uma região rica em minérios e possui a mais importante área de mineração do país. A Zona Franca de Manaus é uma forte área industrial que recebe grandes incentivos para que diversas empresas se instalem na região. Com isso, pessoal, busquem curiosidades sobre a região norte, acerca de mais conhecimentos sobre essa região, para a gente se tornar mais informado. Procurem pesquisar também as bandeiras dos estados da região norte, a cultura, as comidas. Procurem pesquisar também as lendas, as festas, as comidas, como eu já havia dito, os costumes da região norte. Qualquer curiosidade que faça enriquecer nosso estudo sobre a região norte, você pode anotar. É de grande importância. Até a próxima. Beijo e fiquem bem.